Caros colegas, vamos fazer aqui uma análise das nossas contas deste ano. A prestação de contas é um ato fundamental para a confiança, para a transparência de uma instituição e por isso estamos aqui a partilhar convosco as contas do ano 2018. Para fazer a partilha destas contas e partilhar convosco a informação está comigo a doutora Cristina Pena Silva, que é a nossa diretora tesoureira da Ordem e que muito contribuiu para estes números que eu só posso dizer que são fantásticos, poder estar aqui a fazer uma apresentação de contas em que os resultados foram estes. Foram, obviamente, que resultado de um grande esforço, obviamente, de uma firmeza muito grande deste Conselho Diretivo na gestão da instituição, mas acho que é muito positivo. Somos contabilistas e, por isso, melhor do que ninguém, nós somos aqueles que melhor podemos avaliar tudo aquilo que está refletido nestas demonstrações financeiras. Queria partilhar convosco, desde já, uma das questões que mais nos motivou durante o ano de 2018 e que conseguimos alcançar um grande desejo e objetivo que tínhamos. Em muitas das partilhas daquilo que fizemos convosco, nomeadamente na partilha das contas intercalares, dizíamos isto, que uma das preocupações que tínhamos eram as contas calcionadas. Quando efetivamente tomámos posse e chegámos à Ordem, havia 1.846.000 euros de contas calcionadas. E era uma questão que nos preocupava muito, porque as contas calcionadas para a gestão corrente é algo que se deve evitar em qualquer instituição. Claro que as mesmas existiram e foi necessário existirem face aos grandes investimentos que foram feitos e para fazer face também às despesas correntes em resultado desses mesmos investimentos, mas agora estamos no ponto de dar e de vos transmitir aquilo que foi um dos maiores desejos do Conselho Diretivo. É que conseguimos chegar ao final do ano 2018 liquidando todas as contas calcionadas. Portanto, 1.846.000 que foram pagos e que hoje em dia a Ordem já não tem contas calcionadas. Era um grande desejo. Como é que isto foi conseguido? Como é que se consegue trabalhar tanto os números a ponto de conseguirmos poupar tanto dinheiro para conseguir concretizar estes objetivos? Pois, portanto, este resultado foi fruto de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação de todos os membros da equipe do Conselho Diretivo, que trabalhamos afincamente com este objetivo, reduzindo os gastos, avaliando os processos, portanto, avaliando onde existiam ineficiências para melhorar os resultados, concretamente os resultados a nível das cobranças, dos recebimentos. Portanto, nós em 2018 recebemos 19.669.000 euros e fizemos pagamentos de 18.166.000 euros. Portanto, resultou num saldo positivo de tesouraria de 1.118.000 euros, portanto, contra o saldo inicial que tínhamos no início do ano de 114.000 euros. De destacar, portanto, aqui o recebimento de cotas que se cifrou em mais 2.192.000 euros em relação ao ano de 2017. E, portanto, este resultado foi fruto de muito esforço também da cobrança, o facto de as cotas, portanto, em dívida passarem a ser cobradas via AT, portanto, acelerou este processo. Portanto, aqui, em relação ainda à cobrança das cotas, portanto, 1.492.000 euros, portanto, foram de cotas que estavam em situação de cobrança duvidosa a 31 de dezembro de 2017. Sem dúvida que uma das coisas que se dizia muito é que as imparidades que a Ordem apresentava eram muito elevadas e havia um incumprimento muito grande. E este Conselho Diretivo teve realmente também um dos objetivos para conseguirmos não só a diminuição dos custos, mas conseguir recuperar muitas das dívidas dos colegas. Sabemos que há muitos colegas que têm problemas financeiros, enfim, que têm dificuldade, mas isso não justifica o incumprimento que havia, até porque muitos que têm dificuldades fazem o sacrifício, o seu planeamento financeiro para cumprir as suas obrigações perante a Ordem. Portanto, era importantíssimo conseguirmos regularizar isso. E por isso a Ordem, não há dúvida que em 2018 esta direção focou-se muito nisso, inclusivamente na palavra direta com os membros, em que se designaram uma série de colaboradores para pegarem no telefone e dizerem aos membros: olha, deve isto, como é que vamos fazer para regularizar as... E isto não tinha que ter resultados, não é? E o resultado foi uma cobrança
muito grande face a todos os outros anos e face às imparidades que havia. Claro que os processos de irem para a AT também teve, obviamente, a sua influência, mas mais do que isso eu acho que foi a relação de proximidade. Todas as colegas das delegações que temos ao longo do país telefonaram para as pessoas das suas regiões a avisar destas situações. Tudo foi feito para que, com um discurso positivo e saudável, existisse esta recuperação. E o resultado está à vista, de facto os números dizem tudo e não deixa de ser muito positivo conseguirmos equilibrar financeiramente e que essa recuperação financeira também tenha resultado esta diminuição das imparidades que tínhamos, que de facto não eram confortáveis para nenhum colega que paga as suas cotas sentir que isto acontecia. E por isso é extremamente positivo. Neste momento ainda há um número significativo de cotas em dívida? Sim, mas substancialmente muito mais baixo que o valor, portanto, em 2017, de ressalvar que, portanto, em 31 de dezembro de 2017 tínhamos 5.075.000 euros de cotas em dívida e, portanto, agora, em 31 de dezembro de 2018, temos 3.124.000 euros de cotas em dívida. Portanto, temos aqui o registro de uma redução de 1.950.000 euros, ou seja, 38%. Exato, até porque estas cotas que estão em dívida no final do ano, muitas delas dizem respeito aos últimos meses, portanto não são propriamente dívidas, não é, que ultrapassem o prazo. Sem dúvida. Não é? Sem Portanto, dúvida. estamos aqui num ponto de equilíbrio que era aquele que se queria alcançar do ponto de vista daquilo que é a arrecadação da receita das cotas, que é fundamental para a gestão da instituição. Uma das notícias que também é muito positiva e que não há dúvida que é muito bom poder partilhar com todos os membros é a redução considerável do saldo de fornecedores. Quando nós analisamos balanços, não é sempre algo que nos desperta saber efetivamente qual é a capacidade financeira das entidades. E a Ordem tinha 875.000 euros em dívida no final de 2017 e terminámos o ano de 2018 com 393.000 euros. É de facto considerável. É considerável e, para além do mais, deste montante dos 393.000 euros, mais de 90% são valores de dezembro. Portanto, os pagamentos estão em dia. Estamos no ponto desejável. Exato. O que é muito bom, muito bom. Em relação aqui também uma das coisas e aí acho que a Cristina contribuiu muito com a sua boa gestão e com o equilíbrio. A nossa boa gestão. Nossa, mas é sempre importante alguém que tem uma noção muito boa de gestão de tesouraria, bancos, contas, e a Cristina aqui teve uma influência enorme na instituição e em 2018 refletiu-se muito isso na diminuição do financiamento, não só das contas calcionadas, mas nós vimos aqui uma redução enorme na amortização do total dos financiamentos em 27,13%. É um número que, de facto, é fantástico. Pensarmos que, com todas as dificuldades que encontramos quando chegamos à Ordem, como é que conseguimos que, durante o ano 2018, fossem pagos valores tão elevados e que houvesse uma diminuição tão grande do financiamento, que é algo muito, muito positivo. Isso também resultou, obviamente, do mesmo esforço, mas tem muito da gestão das contas, não é? Dos custos, da gestão dos encargos, em que foi feito, e nesse caso por si, uma gestão personalizada de tudo isso e que foi possível alcançarmos estes resultados. É verdade, é verdade. O ano 2018 foi um ano de criar sustentabilidade nas contas, arrumar a casa e criámos reforços para o que aí vem, não é? O ano 2019 que está a decorrer e que tem muitas atividades, muitos empenhos muitos desafios e que requerem muitos recursos, portanto, e uma robustez, portanto, na estrutura financeira. Portanto, daí que foi fundamental esta concretização. É muito bom partir agora para 2019 com esta robustez. Aliás, quem olhar para as contas, e que somos contabilistas, é natural que olhemos, vemos um resultado de 4.723.000, o nosso resultado líquido. Claro que isto não se reflete na nossa disponibilidade. Reflete-se exatamente no resultado de tudo isto que falámos, que foi uma diminuição de gastos considerável, uma recuperação de muito rendimento, uma parcela que contribuiu muito para este resultado líquido foi a reversão das imparidades, precisamente pela recuperação que tivemos, mas este resultado é fantástico.
mas não reflete aquilo que temos disponível para os membros. Exato. Reflete que temos investimentos a decorrer, que foram feitos investimentos muito grandes, mas que os resultados são muito positivos. É verdade que os investimentos ainda temos 7.305 milhões de euros portanto, para pagar, não é? E é uma responsabilidade muito grande que temos que, portanto, dar sequência, não é? Da boa gestão. Claro. E, portanto, é articulada, portanto, com o melhor serviço possível aos membros, não é? Que é a razão de estarmos aqui, a prestar um bom serviço aos membros. A sustentabilidade financeira da Ordem é fundamental para depois podermos desenvolver projetos muito importantes. Aliás, agora em 2019 temos grandes desafios com o SAF da contabilidade, em que podemos disponibilizar aos membros muito mais serviço e apoio graças a esta estabilidade financeira que se conseguiu equilibrar em 2018, o que é extremamente relevante. Às vezes não se dá relevância aos números, mas de facto estes são tão relevantes face aos números apresentados anteriormente que não há dúvida que apresentá-los dá imenso prazer, porque não há melhor do que prestarmos estas contas. Dificilmente prestaremos outras com estes resultados, porque agora as coisas estarão muito mais estáveis e, por isso, estas contas de 2018 vão ter sempre um significado muito especial. Em termos de rácios, como é que nós estamos em termos de rácios atualmente, em termos da nossa consistência de análise financeira? Estamos muito bem, portanto, passamos de uma autonomia financeira de 53,2% em 2017 para uma autonomia financeira de 66,1% agora em 2018, que é fantástico. Em relação ao rácio de solvabilidade, passámos de 1,14% em 2017 para 1,95% em 2018. Quase dois. Fantástico. Estamos bem. E diria que quais é que foram as principais medidas, por exemplo, para a diminuição de gastos que refletiram isto? Claro que toda a direção contribuiu para isso, mas os números falam por si, não é? E o que é que temos em termos de números que nos digam assim grandes poupanças e decisões que foram feitas que tiveram estes reflexos diretos? Digamos, uma situação crucial, portanto, a medida que se tomou em relação à revista contabilista, que passou em maio para o formato digital, que, portanto, só passou a ser enviada pelo formato original para os membros que assim, portanto, continuaram a desejar, e estamos a falar no período de maio a novembro, porque em dezembro, portanto, excepcionalmente, a revista voltou a ser enviada para todos, e aqui, nesta medida, que não foi no ano completo, foram só de alguns meses, deste período de maio a novembro, temos uma redução de 55% dos gastos com a revista contabilista, que representa, portanto, ou seja, 515 mil euros, portanto, que é um valor substancial. Significa que este ano, 2019, vamos ter um reflexo quase de 1 milhão na poupança do envio da revista. É significativo, não é? Face, enfim, pequenas medidas que têm uns significados enormes. Claro que o estarmos a avançar para a era digital e hoje em dia os membros estarem muito mais próximos de quererem tudo mais digital e menos em papel, também nos ajuda nestas poupanças. Mas é preciso termos imaginação todos os dias para ir fazendo isto. Aqui este Conselho Diretivo tem a grande preocupação de que cada cêntimo que gasta gasta a gastar das cotas dos membros. E, portanto, cada cêntimo que gastamos ou que utilizamos, mais do que gastar é utilizar, temos sempre o cuidado de ver a utilidade desse mesmo gasto e em que é que podemos melhorar para gastar de melhor forma ou gastar de uma forma diferente. Primeiro, servindo melhor os membros e depois tendo também sempre a perspectiva de o que é que estamos a fazer, que podemos fazer de forma diferente, de forma a poupar mais dinheiro. E isso foi uma grande política durante o ano 2018 que nos permitiu também este equilíbrio. E há assim mais alguma medida em termos dos gastos, para além da revista dos contabilistas, eu diria também os financiamentos, não é? Tiveram um impacto muito grande na diminuição dos gastos financeiros e depois foi em tudo, portanto, no fundo, a nível dos processos, portanto, a nível geral, também é verdade que a nível das comissões, portanto,
que não avançaram, portanto, também aqui em inflação houve uma redução, portanto, substancial. Portanto, no fundo, foi praticamente a nível de gasto, houve redução em todas as públicas. Também um dos gastos que diminuiu bastante foram os gastos com os órgãos sociais. Exato. Pelo menos com a direção propriamente dita. Este ano, a direção, nestes meses que teve, gastou 1/10 de direções anteriores, o que é significativo, 1/10 em despesas. Portanto, é uma redução muito grande e nós apostámos exatamente nisto, em ter uma redução significativa para permitir a estabilização financeira da Ordem, permitir que a Ordem estabilizasse, permitir retomar mais serviço e melhores serviços aos membros, sempre com este objetivo de conseguirmos aqui estabilidade para servir mais e melhor, que é um grande objetivo que temos. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa no final. Não é a questão que, portanto, este objetivo de fazer mais e servir melhor é um objetivo continuado, que em 2019 continua e agora, portanto, há outras a nível de melhoramento dos processos e outras situações que vamos continuamos a trabalhar. É essa. Muito bem. Também tivemos um impacto significativo que foi a redução com a comunicação social, que foi quase de 1 milhão. Aliás, muitos membros ainda dizem, porque temos muitas entrevistas aos jornais, e nomeadamente eu, que tenho sido bastante procurada para dar entrevistas, mas os membros têm que perceber que nós não gastámos praticamente dinheiro nenhum com comunicação social. Houve uma redução de 1 milhão em relação aos gastos com a comunicação social. Portanto, a procura que temos é pela credibilidade como instituição, não é por pagarmos para a ter. Aliás, como instituição, o natural é isto, é termos efetivamente uma procura porque somos conhecedores, porque conseguimos com tranquilidade, responsabilidade, transmitir aquilo que é importante em matérias de impostos, principalmente, que é uma das matérias mais questionada, e por isso também aqui possibilitou uma redução considerável e não deixámos por isso de ter a visibilidade que traz, consequentemente, a credibilidade dos membros, porque a credibilidade de toda esta direção, o sermos procurados para partilhar informação, significa que dignifica a profissão, dignifica os colegas, dignifica os membros e, consequentemente, o respeito de toda a sociedade civil. E, portanto, acho que esta diminuição da comunicação social não beliscou esta relação que temos, antes pelo contrário, eu até diria que ainda a reforçou. Estamos de facto permanentemente a ser questionados sobre todas estas matérias, como devemos ser sem ter que pagar por elas, que é o natural numa instituição como esta. E por isso, com tudo isto junto, resultou nestas contas que apresentamos, numa estabilização da tesouraria, em que podemos, com confiança, enfrentar o ano 2019, sabendo que temos efetivamente esta segurança, esta afirmação também financeira, não só da profissão, mas também financeira, que é necessária para trazer os outros projetos. E terminar com um resultado tão bom é positivo, mas não é o resultado que temos disponível nas nossas contas bancárias, como também nós, contabilistas, sabemos. Mas continuaremos a lutar por isto. Este ano 2019, com esta estabilidade das contas de 2018, vai nos permitir enfrentar estes grandes desafios de outra forma, pensando ainda mais na reestruturação, na redução de gastos, sempre com este objetivo. Cada cêntimo que gastarmos, não há dúvida que pensaremos sempre que é das cotas de todos os colegas, da dificuldade que muitos colegas têm em pagar cotas, e isso dá-nos uma responsabilidade enorme em cada gasto que fazemos. Portanto, é sempre esta a perspectiva. É o lema. É o lema. Mas não deixaremos sempre de fazer mais e melhor com estes recursos que temos. E é isto que queremos dar-vos e continuar a partilhar convosco. É muito bom apresentar estas contas com estes resultados. E esperemos que confiem cada vez mais em nós.